viver no semiárido tem que ter coragem e firmeza. Que a seca é um fenômeno que vem com toda certeza e nós devemos respeitar o poder da natureza. Olha, aqui na minha época, né, tinha o fazendeiro, né, os patrões. O que ele fazia com os trabalhadores era eu trabalhar e produzir para o patrão, e ali era dividida a meia. Se eu produzisse 100 sacos de cereais, 50 era do patrão, ele auxiliava ali com alguma coisa, e quando terminasse a colheita, eu ficava zero porque eu já estava devendo o patrão. Tinha essa sujeição, né, do trabalhador que trabalha para o patrão dessa maneira, né? Então ele trabalhava quase para morrer e no fim ficava sem nada. E o patrão ficava com tudo. Eu sou agricultor, sou natural aqui da comunidade, Seco Lagoa do Gravatá, município de Lagoa Seca, no Agreste da Paraíba. Eu comecei aos 7 anos de idade, né, no meio da agricultura, né? A primeira vez que eu ouvi falar do sindicato foi quando meu pai, ele teve uma desavença com o dono da terra. Ele trabalhava de meia e eu me lembro que ele veio ao sindicato. O único órgão de defesa que tinha era o sindicato, né? E aí a gente teve um tempo aqui no município de Lagoa Seca que o sindicato andou pelego. Não só aqui em Lagoa Seca, mas também aconteceu que na região a maioria dos sindicatos passava a ter uma conduta, né, chamada de pelego, porque se atrelava aos grupos políticos ou aos proprietários patrões, né, e ao invés de defender o trabalhador, né, acabava fazendo conchave, fazendo acordo. E aí a gente começou a enfrentar a luta sindical. Aqui no território, a gente, na maioria, eram sindicatos alheios às problemáticas que as famílias agricultoras colocavam, né? Então, o sindicato de Remígio era assim. Ele só passou a mudar a partir de 92, quando a gente, né, assumimos a direção do sindicato e fomos dizendo que sindicato a gente quer construir nesse município, né? Com que cara? Não pode ser a cara dos patrões, tem que ser a cara dos agricultores e agricultoras. A SPTA iniciou o trabalho na Paraíba em 93 e foi produto de uma demanda do movimento sindical da região, já um sindicalismo que vinha se renovando a partir da redemocratização do Estado brasileiro e que já vinha rompendo com uma relação clientelista de submissão ao poder local e assumiu importantes bandeiras de luta pela reforma agrária e pelos direitos trabalhistas, mas tinha uma enorme dificuldade de mergulhar mais na problemática da agricultura familiar, da esfera produtiva, do acesso aos mercados, e é um pouco essa demanda de renovação no sindicalismo que estava posta naquele momento e que fez com que a SPTA se aproximasse e estabelecesse uma parceria com esse movimento. Nós tínhamos falta de alimentação para os animais no período do verão, né? A gente tinha claramente uma não valorização das sementes crioulas. Então a gente tinha uma série de outras questões que a gente não sabia, por exemplo, o que era problema para a agricultura familiar. A gente conseguiu descobrir depois do diagnóstico 93, né? Quando a gente foi junto com a SPTA, né, com os agricultores, com as lideranças sindicais, conversar com as famílias, entrevistar as famílias, né? Quais são os maiores problemas da agricultura? E as famílias foram trazendo, né, os problemas, ao mesmo tempo que a gente percebia naquele momento que também as famílias tinham a capacidade e estavam, né, construindo alternativas para viver no campo, porque a política pública no campo era uma coisa que praticamente não existia. Eu vejo uma mudança, né, muito grande para o homem do campo, melhorou a situação dele, né? Porque o que acontecia antes, meu amigo,
há 20, 30 anos atrás, era o homem do campo morrendo na míngua aí, onde era distribuído pelo governo federal aí um arroz com casca, um feijão com 20 anos, que você botava na panela, a mulher tinha que pilar num pilão para ele comer. Era invasão na feira. E depois desse trabalho que se teve junto à SPTA e o Polo Sindical da Borborema, então, depois disso, eu estou com quase 20 anos de luta, né? E com 68 anos, pode dizer que a gente começa a trabalhar com 5 anos de idade. Então, depois desse trabalho junto, eu vi cada vez melhorar, né? Tanto a alimentação do homem do campo, como o próprio do consumidor, como a alimentação para os animais dele, né? Aqui na propriedade a gente aqui cria de tudo, né? Cavalo, égua, cabra, ovelha, gado, galinha, peru, guiné, né? Essa é a criação do homem do campo, é essa, né? Para isso ele tem que prevenir, né? Guardar alimentação para sustentar os seus animais o ano todo, né? A criação onde a gente tira todo sustento para a família, né? Eu considero a poupança do agricultor é os animais que ele cria. Não, acho não que eu não vou virar aqui. A gente não é pesquisador, o agricultor, mas ele tem o conhecimento dele, né? De trabalhar aquela maneira de experimento, né? Eu comparo isso com uma escola, né? Cada encontro que eu vou, é cada coisa, renovação que eu digo, rapaz, isso ainda para trás eu vou aprender mesmo, viu? Cada município tem uma máquina dessa. Tem uma máquina para circular o município todo. Se ajunta 10 homens ali, faz o meu, faz o seu, vai trocando aquelas diárias, né? A roda continua, né? Ele fazendo o mesmo trabalho, né? O Polo Sindical da Borborema é a articulação de 14 sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, que a gente, desde 93, a gente se juntamos para fazer um projeto de desenvolvimento local sustentável com base na agricultura familiar agroecológica. Foi muito importante que a gente comece a mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras, cada um na sua comunidade, no seu local, trazendo o conhecimento dessas famílias daquilo que eles sabiam, né? Trazendo a sabedoria das famílias agricultoras naquilo que ele tinha mais domínio, do conhecimento das sementes da paixão, de como ele mantinha a criação de ovelha, de galinha, de boi, de vaca, né? E qual era naquele momento as principais necessidades para as famílias se manter no lugar onde eles moram. Ao longo dessa trajetória, vale destacar a qualidade da parceria que se estabeleceu entre o Polo e a SPTA, com uma clareza muito grande também dos seus papéis. O Polo como uma organização que envolve um conjunto de sindicatos, mas não só sindicatos, são mais de 150 organizações comunitárias, associações, grupos organizados, como também uma associação de agricultoras e agricultores agroecológicos, que é a Eco Borborema. O Polo ele tem assumido uma liderança forte como movimento desse processo, uma liderança política, e de outro lado o papel exercido pela ASPT enquanto assessora, nos planos técnico, metodológico, mas também de assessoria no plano mais político-organizativo, digamos assim. Essa ação, ela também, primeiro, ela não se dá de forma isolada, ela está articulada com redes regionais, como a articulação do semiárido paraibano, a articulação do semiárido brasileiro, que tem assumido uma abordagem de desenvolvimento muito alinhada com o que o Polo também vem construindo em sua região. E que hoje gerencia um conjunto importante de programas públicos para a promoção da agroecologia e para a convivência com o semiárido em todo o território. O Polo ele tem uma coordenação executiva em torno de 12 pessoas que compõem essa coordenação. Geralmente, semanalmente se senta para discutir as grandes questões de encaminhamento
do polo, né? Nós temos uma coordenação ampliada, que é em torno de 35, 40 pessoas, depende muito do tema que a gente vai tratar, né? Que é uma representação dos 14 municípios. E nós temos as comissões temáticas, que são 7, que são os temas que a gente, né, trabalha hoje, o tema da juventude, o tema das mulheres, o tema dos recursos hídricos, das sementes, do mercado. Eu sou um agricultor que eu vim lá do município de Arara para aqui, para morar em Remédio. Quando eu vim de lá, eu já trouxe a minha semente, que toda a vida como agricultor eu fui um guardião da minha semente. Aí em 2002 começou a chover aqui, aí os outros meus companheiros não tinham semente para plantar. Aí foi quando aqui eu juntei na época, conversando com 4 agricultores. Aí nós fomos no sindicato, aí eu falei com o presidente do sindicato, se dava para dele passar um cimento para a gente formar um banco de cimento comunitário aqui na comunidade. Aí quando foi no ano seguinte, aí eu digo, rapaz, nós vai criar uma regra assim, quem plantar 10 quilos vai devolver 15. Porque aqueles 5, se outro agricultor interessar ser sócio do banco, aqueles 5 quilos de acréscimo eu vou passar para outro. Aí foi assim que começou o banco de semente, né? E eu sei que, graças a Deus, desde 2002, a gente vem pegando 5 anos de seca, mas mesmo assim a gente vem plantando, colhendo pouco, mas mesmo assim o banco não deixou de faltar semente no banco. A semente que meu pai plantava é uma semente que tem história, que vem de antiguidade. Ele não sabia nem que seria ser um guardião da semente, mas toda a vida guardou a semente dele. Essa semente já é uma semente adaptada aqui na região, ela é resistente, com pouca chuva, mas a gente faz uma boa colheita. Todas as variedades de semente que eu acho que já apareceu, eu já testei elas. Mas não deixando de lado as minhas, no tempo desde que eu era criança, que meus pais plantavam, meus avós plantavam. Essas eu preservo até hoje. Eu acho que o papel das mulheres para esse novo sindicalismo foi importante. No início, a gente tem um sindicalismo muito homem. E a gente via que as mulheres estavam em todos os temas que o polo tratava naquele momento. Mas não aparecia o trabalho das mulheres. E esse diagnóstico foi importante porque a gente descobrimos os tesouros escondidos. E foi mudando a vida do polo. Foi mudando esse movimento com essa participação dessas mulheres. Porque a luta não é só dos companheiros participando. A gente foi cada vez mais fortalecendo esse movimento. E é por isso que a gente tem um movimento de mulheres vivo, forte na região da Borborema. Estamos na 7ª marcha pela vida das mulheres e pela agroecologia. São 5.000 mulheres que estão diretamente envolvidas no processo agroecológico, no lugar onde elas moram. Quando eu cheguei aqui era um deserto. E um vento muito forte, só rodando fazendo poeira. 4 anos depois, aí a gente recebeu o projeto da cisterna calçadão.
E foi aí, né, que tudo começou, o trabalho de conhecimento com as plantas. E aí foi mudando meu ao redor de casa. Meu nome é Nalva, né? Estou muito feliz de receber vocês aqui. Cada visita que eu recebo é diferente, né? Porque é um incentivo a mais para mim continuar meu trabalho. Sei que o que eu estou fazendo está servindo de experiência para outras pessoas, né? Mas aí, Nalva, vamos ver como tá a tua... Vamos. Beleza? Vamos. Vamos ver como tá a tua beleza? Todas sejam bem-vindas. Vem água aqui é da lagoa, lá da seca. Muito difícil, a gente anda demais para ir. A medicinal que eu tenho agora é o alecrim, aqui a hortelã da folha miúda. Essa daqui não é medicinal? É medicinal, mas não é que nem aquela do mar. Olha, não é aquela do mar. A mulher que me deu disse que essa é a legítima. Aqui foi uma nova experiência que eu vi lá no restaurante Romaria. Eu cheguei em casa e digo, eu vou fazer lá em casa. Aí fiz esses 2, 3 dias para primeiro plantar, porque tem uma formiguinha vermelha, Pra gente, né, é um dia que a gente sai para conhecer uma experiência de uma agricultora, assim como a gente, que está lá no campo, tem todas essas ações, está na feira agroecológica, né? O que mais me chamou a atenção aqui foi a questão das hortas, né? Porque por ser um lugar seco, mas apesar de tudo é sempre molhadinho e espero também, né, poder o que eu vi hoje aqui levar para casa e poder realizar em casa, né? Pode ter certeza, muita gente aqui vai copiar, eu sou uma, viu? Fiquei até emocionada pelas palavras que vocês disseram. E tenho certeza que estou no caminho certo. Eu vejo que hoje eu não saí de casa em vão. O conhecimento que eu busquei, eu estou botando em prática e, graças a Deus, está melhorando minha vida, né? Tchau. Prazer em conhecer, gostei demais. Obrigada pelas palavras. Meu nome é Anilda Batista Pereira, moro no assentamento Azel Pereira, município de Remojo. Eu sou uma agricultora, né? Agricultora agroecológica. A partir do momento que você começa a participar do processo da agroecologia, você dá um salto na sua qualidade de vida, porque você melhora a sua produção, né? Você tem diversidade de produtos, você aprende a amar a natureza, você não desmata mais, você procura estar sempre plantando árvore, você tem todo o cuidado e o manejo com a terra, né? Você aprende a fazer a ter seus próprios defensivos naturais, né? Você aprende um montão de coisa. Então, isso o agricultor agroecológico, eu acho que eles têm uma qualidade de vida diferenciada do agricultor tradicional. Eu trabalho aqui no assentamento desde o começo, desde a época de acampamento, vai fazer 18 anos. No acampamento, na época do acampamento, a gente não tinha nada. Muitos aqui não tinham nada. O movimento ocupa a terra, o INCRA compra a fazenda, desapropria, compra, bota os assentados. Mas aí, eles não dão condições de vida dentro do assentamento. Eu creio que se não fosse a SPTA, o sindicato, a gente não teria o que a gente tem hoje. A gente acessou o PAA, né, que a gente temos o PAA das feiras agroecológicas. Nós hoje estamos fazendo 10 anos de feira. Foi o que fortaleceu mais a nossa agricultura familiar, né? E aqui no assentamento Azel Pereira a gente tem um grupo de mulheres, as Margaridas, né, que a gente também acessa o PENAI.
O PENAE é aquisição de alimentação escolar, né? Que é um programa do governo federal que os municípios, as prefeituras são obrigadas a comprar 30% do recurso da merenda da agricultura familiar. Na época só era o nosso grupo, as Margaridas. Vamos tentar. Se a escola for aceitando, a gente vai aumentando. E isso foi o que aconteceu, né? As escolas aceitaram bem o bolo. Na outra semana a gente estava com 4 escolas, depois já estava com 5. Teve muitas mulheres do município mesmo que viu que estava dando certo, que a gente estava, né, tendo a nossa renda, a nossa autonomia financeira e estava sendo muito valorizada no município. Então isso fortaleceu, a partir desse momento foi criado mais 2 grupos de mulheres no município de Remígio, que é no assentamento Queimadas. Por isso que hoje a gente incentiva as mulheres a sair, a participar, a melhorar, né? Porque o nosso conhecimento não tem quem tire. Desde que eu nasci, que eu moro aqui. Sair daqui só se for para ir pro céu. Meus familiares sempre moraram aqui, né? E aí eu aprendi tudo o que eu sei aqui. Então, a minha raiz está aqui. Acho que um dos maiores sustentos a gente tira daqui mesmo. A gente nunca precisou comprar 1 quilo de feijão. Sempre a gente teve e guardou, e o melhor, né, que é sem veneno. Eu faço parte do sindicato, faço parte da comissão de juventude, né? E, assim, nas comunidades a gente vai se distribuindo. Onde precisa a gente se encaixa. Participo do Fundo Rotativo do Lutador e do Fundo Rotativo também do Sítio de Macacos. Antes de eu começar a participar, eu não sabia nem que existia o polo, a SPTA, não sabia. Eu sabia que existia o sindicato, mas pra que sindicato? Pô, vai lá só para se aposentar. Mas aí depois que eu comecei a participar, o convite das meninas para ir para alguns eventos, e aí eu chegava lá e encontrava outros jovens, eu dizia, puxa, tem jovens igual a mim, né? Jovens que estão na agricultura, que sabem fazer agricultura. Então o sindicato tem um papel muito importante mesmo, assim como o polo também. Não só para implantar os projetos, mas para trazer os jovens para a agricultura e fazer com que eles se firmem ali na agricultura. Boa tarde. Boa tarde. E hoje nós estamos aqui no nosso grupo de jovens, né, do Fundo Rotativo. Hoje, mais um jovem vai criar mais um pouco de responsabilidade, mais um pouco de autonomia. Porque estará levando um animal para casa para que possa cuidar dele. E aí nós vamos, né, fazer o sorteio dessa ovelha. Então, vai lá. Pode abrir? Pode. Pode abrir. Cadê? É Pablo. O Fundo Rotativo, ele nos dá ou galinha, ou ovelha, ou cabra, né? E aí a gente pega aqueles animais e começa a cuidar. Só que é diferente do que a gente tinha na infância. Muitas vezes a gente tem um animal na infância, mas é nosso só para cuidar. E aí, com o Fundo Rotativo, a gente recebe um animal e a gente repassa um filhote fêmea e aquele animal, a mãe, fica conosco. As pessoas acham disso, isso é besteira, o jovem não quer nada com nada. Mas se você não dá a oportunidade aos jovens para que eles queiram alguma coisa, né? E o Fundo Rotativo vem para isso, dá a oportunidade aos jovens para que eles cresçam, fazem igual o ditado, né? Cresça e apareça, né?
aquele jovem, para onde ele for, ele vai com o pensamento que a única forma de viver e viver bem e ter autonomia é a agricultura familiar camponesa. A gente não come papel, né? Dinheiro ninguém come, a gente come alimentação. E alimentação de qualidade, que a gente produz uma alimentação sem agrotóxico, né? Isso eu acho que vem de dentro da gente mesmo, ter amor por agricultura. A agroecologia para as famílias agricultoras eu sempre represento como vida, né?